Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que estamos mais um dia na casa do Senhor. Hoje, em específico, culto de instrução. E louvamos a Deus porque Ele está aqui no nosso meio. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Uma leitura que é pouco feita, mas é a palavra de Deus. E estamos nos últimos dias aqui na terra. E abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, João escrevendo, capítulo 22, versículo 6 em diante. Apocalipse, capítulo 22, 6 em diante, diz assim a palavra de Deus. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvindo e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, que próximo está o tempo. Porque é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comente a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico, e todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
seja com todos vós. Graças a Deus. Glória a Deus. Convidamos as crianças para virem aqui e convidamos o pastor Diógenes para fazer esta oração em agradecimento pela leitura da palavra de Deus, que já é abençoada, não é? E também já orando pelas crianças, que em seguida vão louvar o nome do Senhor. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Deus Santo, poderoso, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, na tua casa, para te adorar da beleza da tua santidade. Senhor, nós somos gratos a ti, Senhor, por esta palavra, Senhor, que desperta cada um de nós para as coisas que virão acontecer em breve. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Queremos te apresentar a todos que aqui chegaram. Abençoa, guarda, abre os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento, dai-nos discernimento para entender aquilo que nós vamos ouvir nesta noite. Abençoa e guarda também aqueles que ainda estão vindo à tua casa. Queremos também, Senhor, de uma maneira especial, apresentar estas crianças. Abençoa, Senhor, a cada criança, a cada família representada por estas crianças. Recebe o louvor destas crianças. Ó Deus, que suas famílias, Senhor, os eduque, os oriente no teu caminho, Senhor, para que eles venham a ser pilares fortes da tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Em nome de Jesus, queremos te pedir também pelas tuas servas que são responsáveis por estas crianças, Senhor, pelo departamento infantil. Abençoa cada um de nós, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. O perfeito louvor sai da igreja com a paz do Senhor. Da sua cabeça essa dúvida cruel. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Pra onde? Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Você sabe? Não me conta. Céu, inferno, pode há dois caminhos pra você. Hoje Cristo te estende a mão pra te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Agora eu já sei. Glória a Deus, irmãos. Olha aí, um despertamento, hein? Meus irmãos, nesse momento, nós retornamos à direção do trabalho do culto para o nosso pastor, pastor Aldo, que dará prosseguimento em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, com alegria saúdo a todos com a paz do Senhor.
Estamos agradecidos a Deus por mais este culto, podermos estar reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor e também prestar o nosso culto ao Senhor nosso Deus, né? Nós queremos ainda ouvir o nosso Defade, que vai louvar o nome do Senhor, é possível? Muito bem, vamos ouvir as nossas irmãs, louvando o nome de Jesus. Glória a Deus. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor.
achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Amém, graças a Deus. Agradecer às nossas irmãs. Meus irmãos, nós temos a alegria de apresentar alguns irmãos nossos que nos dão a alegria de vir estar conosco e cultuar ao Senhor esta noite conosco. Queria apresentar os irmãos ali de Eucaliptos, com muita alegria. Tem uma família ali, outra aqui. Gostaria que ficasse de pé para que a igreja pudesse recebê-los esta noite. Muito bem, esses nossos irmãos, né? A igreja está feliz em recebê-los esta noite para cultuar conosco. Vamos dizer, são bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe ricamente, né? Meus irmãos, hoje é o Dia Internacional da Família, né? Os irmãos já receberam algumas mensagens e nós trabalhamos no DEFAM e temos o departamento DEFAM aqui também na congregação, né? Nosso irmão Rafael acho que não está presente, mas está o nosso Marinho, né? Sua esposa Ayala. Muito bem. Eu quero convidá-los para vir aqui, representando o Departamento da Família. A irmã Ayala, ela vai fazer uma oração por todas as famílias e nós vamos fazer um clamor, irmãos, pela família, né? As famílias que estão sendo tão atacadas neste mundo, mas nós temos aqui o Departamento da Família que trabalha para promover o bem-estar das famílias, promover a harmonia nos lares, né? Promover o melhoramento das famílias, para que as famílias se tornem melhor, e nós temos esse departamento que tem esta grande missão, tá certo? Então vamos fazer, quero convidá-los a estar de pé, e nós vamos orar ao Senhor, e fazer este clamor, pedindo pelas famílias. Sim, o filho também, a família, pode vir, e eles vão fazer esta oração, não é? Vamos aproveitar também para orar, agradecendo a Deus pelo privilégio de poder contribuir com os dízimos e as ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Deus nos deu este privilégio de podermos contribuir, nós vamos contribuir também. E enquanto estivermos contribuindo, nós vamos cantar também um hino de louvor ao Senhor. Aí está Dia Internacional da Família, 15 de maio, né, onde a gente traz a lembrança, a importância da família para a sociedade, o quão importante é, não somente para a sociedade, mas também para a igreja do Senhor. Pai do Senhor, vamos orar pela família, né? O último reservatório moral, né? Onde os nossos filhos são criados, onde eles são ensinados e onde eles são formados segundo o caráter de Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor, para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome na beleza da Tua santidade. Senhor, nós te fazemos essa oração nesse momento, Senhor, por todas as famílias, por todas aquelas pessoas, Senhor, que se reúnem em Teu nome, que têm o propósito, Senhor, de espelhar e de espalhar a Tua glória na terra. Senhor, que as Tuas famílias, Senhor, sejam fortalecidas nesse momento, que o Teu anjo, Senhor, saia visitando cada casa, saia, Senhor, pintando o sangue nos umbrais de cada porta daquelas famílias que servem ao Teu santo nome. Senhor, que o Senhor possa ser o sustentáculo moral, que o Senhor possa ser o reservatório, Senhor, de fé, que o Senhor possa ser, Senhor, o sustento de todos nós nas nossas famílias. Que a Tua palavra, Senhor, seja prosperada, que a Tua palavra, Senhor, seja reproduzida em cada lar, que nós possamos, Senhor, ensinar segundo a Tua vontade, que nós possamos, Senhor, servir o Teu propósito, que nós possamos, Senhor, ensinar os Teus filhos, que nós possamos, Senhor, formar os Teus filhos segundo o que o Senhor determina, segundo o Teu propósito. Senhor, que cada família seja hoje, Senhor, fortalecida, que cada família seja hoje, Senhor, renovada, que Teu Espírito, Senhor, renove as forças, que Teu Espírito, Senhor, refaça os pensamentos, que o Teu Espírito, Senhor, refaça os propósitos,
propósitos, refaça os planejamentos, que o Senhor chegue, Senhor, com Teu santo nome, com Teu santa presença em cada lar, Senhor, para que nós sejamos, Senhor, mais fortalecidos, para que este dia hoje, Senhor, seja comemorado, seja relembrado e seja, Senhor, retomado o propósito da Tua família, que é o propósito do Teu reino nessa terra, que ela seja, Senhor, mais uma vez fortalecida, mais uma vez, Senhor, que nós possamos relembrar que o Teu sacrifício e o Teu desejo e Teus propósitos sobre todas as famílias da terra, segundo Abraão, que todas as famílias seriam abençoadas, e que o Senhor siga, Senhor, abençoando cada família dos que aqui estão, e cada família, Senhor, que aqui esteja representado. Senhor, seja conosco, nos fortalecendo em cada trabalho direcionado à família, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu propósito seja refeito, que o Teu propósito seja feito e executado segundo a Tua vontade. Muito obrigado, Deus, por tudo. É o que nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos contribuir. Eu quero cantar com os irmãos hino 118 da nossa harpa cristã, enquanto nós estivermos fazendo esse trabalho de recolhimento de dízimos e ofertas por parte dos nossos irmãos. Face a face espero vê-lo, né? 118, cantemos com alegria. Na presença estar de Cristo, sua glória que será, lá no céu em pleno gozo, minha alma o verá. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Oh, que glória será vê-lo, que o possa eu mirar. Eis em breve vem o dia que sua glória há de mostrar. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Quanto gozo há em Cristo, quando não houver mais dor, quando cessar o perigo e gozarmos pleno amor. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Face a face quão glorioso há de ser o existir, vendo o rosto de quem veio nossas almas redimir. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Todos nós, irmãos, temos esta esperança, não é?
de vermos o Senhor face a face, assim como Ele é, e esta é a nossa esperança, a esperança que habita no coração de cada crente em Jesus. Queridos irmãos, eu os convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde estaremos lendo e meditando na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 13, a confissão de Pedro. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 16, versículo 13. Enquanto os irmãos acham, quero justificar aqui a ausência da nossa irmã Eva. Ela está hoje na escala com o Pai, não pôde estar presente, pede as orações da igreja, pede para justificar. Diz assim a palavra do Senhor: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós temos falado quinta-feira passada sobre como Deus dirige as nossas vidas, como Ele dirige os nossos dias, como Ele dirige o nosso viver. Ele nos deu o seu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, e nós somos guiados e dirigidos por Deus. Esse texto nos fala sobre o Senhor Jesus, afirmando para os seus discípulos sobre a edificação da sua igreja. Ele disse para os discípulos que ele edificaria a sua igreja. Edificarei a minha igreja. Então a gente entende por esse texto que a igreja, ela é do Senhor Jesus, e ela está edificada em Cristo Jesus. Ela tem uma edificação, e essa edificação quem edifica é o próprio Cristo Jesus, e nós que fazemos parte da igreja somos edificados nela. E a palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, essa igreja será uma igreja sempre vitoriosa. Por quê? Porque ela está edificada em Cristo Jesus. Então, Cristo, Ele não somente é a rocha sobre a qual a igreja está edificada, mas Ele é o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então, por mais que o mundo, por mais que esse sistema mundano procure destruir a igreja, ela jamais será destruída, porque ela pertence ao Senhor, está edificada em Cristo Jesus, e as portas do inferno não podem conter o avanço da igreja. Ela há de prosperar, há de seguir adiante, porque ela pertence ao Senhor. Então Cristo, Ele não somente edifica, mas também Ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra angular, é a pedra principal sobre a qual a igreja ela está edificada. Ele também é a cabeça desta igreja. Ele deu a esta igreja tudo o que ela precisa para a sua edificação. E aqui, essa igreja é edificada em cima de uma revelação, de uma revelação. Não são todos que têm esta revelação, mas a revelação que foi Deus que deu para Pedro, Ele diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Às vezes a gente fala de Jesus para as pessoas ouvem, mas não há revelação no coração. Imagine, por exemplo, quando Paulo
ele vai à Macedônia e chega na cidade de Filipos também, não é? Vamos ver aqui, Atos capítulo 16. Veja que o apóstolo Paulo, ele tem aquela visão, né, de capítulo 16, e eles navegam, vai até Troade e dali para Filipos, né, exatamente Filipos, que ficava na Macedônia, que era uma colônia romana, né, a cidade de Filipos. E estando ali naqueles dias, eles vão a um lugar para a oração. Versículo 14 diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então é Deus quem abre a nossa compreensão, o coração, para entender a palavra de Deus. Então ela vem como uma revelação de Deus ao nosso coração. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus por muitos anos, mas não conseguem absorver a mensagem, não é, de Deus. Veja, quando Paulo estava em Atenas, ele vai ao Areópago, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, e ali o apóstolo Paulo é convidado para falar sobre Deus, sobre o Evangelho, e o apóstolo Paulo marca o dia certo para chegar naquele lugar, no Areópago, e ele faz o seu discurso, não é? E Paulo fala, irmãos, um discurso muito bonito ali em Atenas, no Areópago, não é? Ele fala sobre o Deus desconhecido, né? Aquele altar que está lá, mas no final do capítulo 17, versículo 32, diz assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então uns escarneciam, outros deixavam de crer, mas tinham aqueles que criam. Por quê? Porque Deus abria o entendimento, a compreensão da palavra de Deus. Então, sobre o que fundamento a nossa fé está firmada como igreja de Cristo? Veja, eles disseram: o que vocês dizem ser o filho do homem? O que dizem ser o filho do homem, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas, tudo baseado no Antigo Testamento, no que estava lá escrito, não é? Mas Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Ora, Jesus, irmãos, não tinha ido para a cruz ainda. Jesus não tinha efetuado o sacrifício do Calvário, mas mesmo assim, os discípulos que haviam sido chamados para acompanhá-los, respondem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o apóstolo Pedro, ele foi revelado por Deus, que ali estava diante dele o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso mostra que eles tinham uma revelação de Deus no coração. Tanto que Jesus disse assim, não divulguem isso. Por quê? Porque a obra do Calvário ainda não estava completa. Eles precisavam crer no Cristo que havia sido morto e ressuscitado para sua salvação. Então ele disse, que o Pai, mas meu Pai que está nos céus, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então a igreja do Senhor, ela está edificada, ela está fundada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. João, no capítulo 16, versículo 12, tem coisas, irmãos, que a gente não entende à primeira vista, não compreende, mas Deus vai nos dando compreensão e entendimento. Exatamente essa falta de compreensão de alguns faz com que alguns deixem de crer, mas nós precisamos de ter fé e fé no Senhor Jesus. João 16 e 12 diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós precisamos da ajuda
do Espírito Santo de Deus para compreender as coisas de Deus. Quando nós suplicamos a Deus, pedimos ao Senhor entendimento para compreender as coisas que são de Deus, Ele nos dá essa revelação. Paulo precisou desta revelação. Ele fala isso em Efésios, no capítulo 3. Veja o que é que o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios 3:3. Ele diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então o Senhor veio trazendo esta revelação e ela chegou até nós através dos apóstolos, através dos profetas, não é? Foi Ele quem nos revelou. E o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, é um versículo que os irmãos sempre pregam, não é? Quando estão nos cultos públicos, que diz 4:12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. Como é que a gente tem esta compreensão? Pela revelação da palavra de Deus, não é? A gente entende que só há salvação em Cristo Jesus. Ele é a única pedra, o único fundamento para a nossa fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios 3:11, ele fala sobre isso, dizendo o seguinte, Coríntios 3:11, 1 Coríntios, ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então nossa fé, ela está firmada em Cristo Jesus. Ele é o nosso fundamento, o fundamento da nossa fé. É nele que nós cremos, a nossa fé está posta nele. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele continua aqui dizendo, versículo 20, não é? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então o Senhor Deus, Ele, é Ele quem edifica a sua igreja, para que Ele possa fazer habitação em nós. Nós somos o templo do Senhor, somos morada de Deus. É Ele mesmo que nos prepara para ser morada dEle. Então, Deus é quem revela os seus propósitos. Por que Ele constituiu a igreja? Porque Ele tem propósito com a igreja. E a gente precisa caminhar dentro deste propósito que Deus estabeleceu para a sua própria igreja. Ele veio ao mundo, deu a sua vida por nós, mas Ele disse: vocês não vão ficar órfãos, eu enviarei o Espírito Santo para que fique convosco, não é? Para que vocês não sejam órfãos. Então Deus habita em nosso coração pelo Espírito que nos deu. Ele nos deu o seu Espírito, então Ele habita em nós. Por isso precisamos ter esta fé e esta confiança bem firme no Senhor, bem firme no Senhor. Então nós somos pessoas espirituais porque recebemos de Deus o seu Espírito. E nós precisamos avançar como igreja de Deus, como igreja do Senhor, nós precisamos avançar. Veja que a igreja primitiva, né, ela avançava. Atos capítulo 9, o versículo 31, diz assim: assim pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Elas eram edificadas, elas eram consoladas pelo Senhor, passavam por lutas, por tribulações, mas as perseguições que ela sofria, ela recebia de Deus consolo, ela recebia de Deus edificação, e a igreja não desistia de caminhar, de continuar, não é? Por mais lutas que nós possamos passar, ela tem um propósito, ela foi chamada para ser morada de Deus, para ser edifício de Deus. Tem pessoas, irmãos, que olham para a igreja e olham para a igreja apenas como organização. E quando você olha como organização, você só vê fachada, você só vê prédio, você só vê banco, você vê pessoas.
mas a igreja, ela é espiritual, ela é um organismo vivo. Deus habita no meio dela, Deus está lá presente no meio da igreja. Ela se reúne para se alimentar da palavra de Deus, porque ela é viva, ela sente a necessidade. Tem pessoas que não têm mais essa necessidade de se alimentar de Deus, começam a enxergar a igreja apenas como organização. Dizia um certo pastor: vê apenas a casca, não é? Mas não vê o que está dentro dela, né? Mas o Senhor Jesus diz: vocês, o que é que vocês estão vendo? Uns olhavam a Jesus: mas isso não é o filho de José, não é o filho de Maria, não é o carpinteiro? E vocês: não, tu és o filho do Deus vivo, glória ao nome de Jesus, tu és Deus. É essa revelação que muitas dessas pessoas não têm. Então, ela é um organismo vivo, os seus membros estão ligados a Cristo espiritualmente, e é quem faz esta união, é o amor a Cristo. Nós só estamos aqui porque amamos o Senhor, é o nosso amor por Ele, não é? Que nos faz obedecer e que nos faz caminhar, é o nosso amor por Ele. Se não fosse esse amor, não existia igreja. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, não é? Então, irmãos, nós só somos igreja porque temos o amor de Deus no nosso coração. O apóstolo Paulo fala isso aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Ele diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foi chamado, em um corpo, domine os vossos corações e seja agradecidos. Então, é esse amor que é o vínculo que nos une um ao outro. O apóstolo Paulo diz assim, o apóstolo João diz: bem, nós sabemos que estamos nele, em Cristo, porque nós amamos os irmãos. Se não há este amor pelos irmãos, é uma prova que não estamos em Cristo, porque ninguém pode aborrecer, irmãos, aquele que foi também gerado por Deus. Nós somos gerados por Deus, fomos nascidos de novo. Imagine você aborrecer quem é nascido de Deus. Uma pessoa foi nascida de Deus e eu o aborreço, significa dizer que eu não amo a Deus, porque se eu amo a Deus, eu amo a todos aqueles que são nascidos de Deus também. E essa é a prova que somos de Deus. Por quê? Porque nós nos amamos. E muitas vezes, meus queridos irmãos, esse amor que nós temos uns pelos outros, não precisamos ter muitos anos de convivência. Às vezes você vê um irmão, não é, naquela hora, e você já sente aquele amor por aquele irmão. Parece que faz anos que você conhece, não é? Você tem aquela aproximação que você não sabe explicar. É uma pessoa que você nunca viu, está vindo pela primeira vez, mas é seu irmão em Cristo Jesus, e você sente amor por ele, não é? Você sente amor por ele, porque é o amor de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então esse amor nos foi dado, e nós temos ele conosco, porque temos o Espírito Santo de Deus. Então, em Atos dos Apóstolos, a gente vê que a igreja era edificada, e hoje não pode ser diferente. Essa igreja precisa ser edificada, elevar o seu nível espiritual para poder servir a Deus. Ela não pode ficar na mesmice, apenas, não é, naquela coisa rotineira. Ela tem que ter crescimento espiritual. Precisamos crescer como igreja, fazendo parte desta igreja. Bem, e sobre a vida espiritual da igreja, você chega numa igreja, não, a igreja é mais espiritual ou menos espiritual. Mas esse nível de espiritualidade da igreja vai depender dos seus membros, não vai depender do templo, não vai depender dos bancos, vai depender de cada crente, né? Se o crente é espiritual, busca as coisas do Espírito de Deus, está cheio do Espírito de Deus, esta igreja é uma igreja espiritual, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Então quem chegar aqui vai sentir a diferença, porque o nível de espiritualidade daquela igreja, ela é bem acentuada, porque ela está edificada no Senhor, né? Então nós temos quem nos ajude nesta edificação, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá o amor,
nos dá também o conhecimento da palavra de Deus, né? Então o Espírito Santo, irmãos, ele também conserva a igreja. Em Apocalipse capítulo 3, nós falamos sobre uma das igrejas ali do Apocalipse, e nós temos observado e visto, né, a igreja de Filadélfia. Veja o que diz aqui a igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Veja, a igreja, não é, ela é ajudada pelo Senhor a guardar a palavra do Senhor. Mesmo com pouca força, ela consegue guardar a palavra de Deus, não é? E quando ela conserva a sua obediência à palavra de Deus, né, Deus a ajuda. Deus ajuda, mesmo na sua fraqueza, mas ela guarda a palavra do Senhor. Guardar a palavra de Deus é estar em obediência à palavra do Senhor. Viver em obediência à palavra de Deus, não é? Viver a obediência. Às vezes você diz assim: mas eu sou um crente tão fraquinho. Mas quando você comete qualquer coisa, você sente aquilo no seu coração, e você se volta para Deus: Senhor, eu sou fraquinho, mas eu quero guardar a tua palavra, eu quero fazer de acordo com o que está escrito na tua palavra, não é? Veja, os irmãos, que quando Deus disse: Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo para mim no deserto, o que foi que ele fez? Ele deu o modelo, não foi? Ele deu a planta. Ele disse: você vai fazer de acordo com a visão que você teve. Com a visão que você teve, você vai construir. As pessoas que iam construir, irmãos, não tiveram a visão. Quem teve foi Moisés. E Moisés diz: ó, faça assim, assim, dando as medidas certinho, né? Por quê? Porque Deus diz como a sua igreja deve fazer as coisas, como ela deve agir, como ela deve realizar a obra de Deus. Não é muitas vezes como eu quero, mas como Deus revela no coração daqueles que estão à frente do trabalho. Ele vai revelando e a gente vai fazendo, não é? Então, no templo, Davi queria muito construir o templo do Senhor. Ah, Senhor, eu moro em casa de cedro e a tua arca está aí nas tendas de cortinas. Então Deus disse para Davi: Davi, você não se preocupe com isso, você não vai construir este templo, mas eu vou te dar a planta, eu vou te dar o material, mas você não vai construir. E quando Salomão foi construir, ele já tinha a planta do templo, ele tinha as medidas, ele tinha o material que deveria usar no templo. Muitas vezes nós não fazemos tudo, mas fazemos aquilo que Deus nos permite fazer. Não dá para fazer tudo na igreja do Senhor, mas cada um de nós temos um trabalho a realizar na igreja do Senhor. Estamos edificando o corpo de Cristo, não é? Ele tem todas as ferramentas, ele tem todo o material, ele tem tudo o que nós precisamos para edificação. Então a igreja, ela tem na sua palavra, ou na palavra de Deus, a sua regra de fé e prática. Ela tem prazer em andar de acordo com a palavra do Senhor. Ela tem prazer de obedecer a Deus e a sua palavra, não é? Então, muitas vezes, a gente fica preocupado com o trabalho do Senhor, nas necessidades da igreja, mas veja, irmãos, como Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deixou tudo aqui para nós. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: Ele mesmo, quem é o Senhor Jesus, Ele mesmo, 4:11 de Efésios, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, o ministério é obra de Deus, e é Ele quem faz isso, é Ele quem realiza esta obra, não é? Ele dá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, Deus sabe até onde nós devemos ir,
e até onde deve ir o nosso trabalho. Nós não devemos ultrapassar o nosso trabalho. Nosso trabalho é determinado por Deus, mas Deus é quem faz todas estas coisas. É Ele quem levanta o ministério, é Ele quem usa o ministério, e é o Senhor Jesus que é a cabeça da igreja, né? Ele mesmo é a cabeça da igreja, e Ele faz todas estas coisas para a glória do seu nome. Veja que Ele diz, não é? Mas graças a Deus, 4 e 7 de Efésios, mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo alto, ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então Ele deu dons para que fossem usados na igreja, dons espirituais. Um tem um dom de línguas, outro da interpretação de línguas, outro dom de curas, outro de maravilhas, o dom da fé, não é? O dom da fé, o dom da palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento, irmãos, um conhecimento sobrenatural, porque o dom, ele é sobrenatural, não é? Então, se tem as línguas, elas são sobrenaturais. Se tem a palavra do conhecimento, é um conhecimento sobrenatural. Palavra da ciência, não é aquilo que você estudou, que é aquilo que você conhece, não, é de forma sobrenatural. Então, aqui em Efésios capítulo 4, o crente recebe dons para atuar na igreja. Ele recebe dons para fazer a obra do Senhor, e ele faz de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Ele não recebe dons para fazer de acordo com a sua vontade, mas para atuar na igreja, para que cada crente, cada membro do corpo de Cristo seja edificado, seja cheio do Espírito Santo e possa fazer a obra do Senhor para a glória do nome do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos encontrar muitos dons, não é? A diversidade dos dons espirituais. E aqui, nestes dons espirituais, no versículo 12 diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Cristo é um só corpo, pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre, e todos temos bebido de um Espírito. O mesmo Espírito que habita no crente, habita no outro crente, é o mesmo Espírito. Ele é um Espírito que habita em todos e reparte para cada um aquilo que é necessário para fazer a obra do Senhor, não é? Por isso não há disputas na igreja, não há vexame. Por quê? Porque tudo é feito com decência e ordem. Às vezes acontece problema quando nós queremos avançar, queremos ir além daquilo que o Espírito Santo determina para fazer. Aí começamos a fazer pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade, e muitas vezes atropelamos a vontade de Deus para a sua igreja. E os dons foram dados para edificação. Edificação significa dizer que eles são usados na igreja, para edificação da igreja. Então, os dons são dados para que o corpo de Cristo seja edificado. Daí a necessidade de estarmos na igreja, fazermos parte da igreja, participarmos da igreja, porque é na igreja que nós somos edificados. Somos edificados por Cristo Jesus. Deus fala conosco quando estamos em casa, fala. Quando estamos orando, fala. Mas é na igreja que nós somos edificados. Nós precisamos deste ambiente igreja, para recebermos de Deus o que é necessário para a nossa vida espiritual. Atos capítulo 8, versículo 1, irmãos, diz o seguinte: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Veja, eles iam, dispersos. Versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Ou seja, o evangelho, ele não para mesmo diante de perseguições, mesmo diante das lutas, das dificuldades, ele segue adiante. Por quê? Porque o reino de Deus, ele tem um alcance universal,
Ele alcança todas as pessoas, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele utiliza os membros do corpo para que o crente cheio do Espírito Santo seja dirigido por Deus, seja conduzido pelo Senhor. Nós falávamos isso quinta-feira passada, que o crente precisa aprender a ter discernimento de Deus na sua vida, saber quando Deus está falando com ele, né? Ter esse discernimento, ouvir a palavra de Deus e dizer: Deus está falando comigo, Deus está dirigindo os meus passos, Deus está me conduzindo por esse caminho, não é? Veja, quando Paulo teve a visão daquele varão da Macedônia, ele disse: entendi que Deus deseja que a gente vá para lá. Foi uma visão, então ele teve entendimento de Deus, não é? Então a gente precisa ter compreensão das coisas de Deus para podermos realizar a obra do Senhor. A obra de Deus, ela é feita por Deus, porque Ele tem, não é? Ele tem o propósito de abençoar a sua igreja, e nós fazemos parte deste propósito como membros da igreja, como pessoas ligadas à igreja. Nós precisamos também cooperar com o trabalho do Senhor, não é? O trabalho do Senhor. Primeiro, Colossenses capítulo 1 e o versículo de número 24 diz assim: rogo-vos, regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde o tempo dos séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, ademostrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Veja, irmãos, que o operar é de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo diz: eu trabalho, eu me esforço, mas a operação é de Deus, é Deus que opera dentro de mim. Então o crente, ele tem o Espírito Santo de Deus para operar na sua vida, né? Na sua vida. É o Espírito Santo que muitas vezes, irmãos, nos conduz ao evangelismo, nos conduz a falar para uma pessoa, nos conduz a testemunhar, a cantar, a fazer a obra do Senhor, a fazer uma visita. É o Espírito Santo, Ele opera em nós. Nós precisamos entender isso. É como que o combustível, o motor que nos leva a fazer a obra do Senhor é o Espírito Santo de Deus, e Ele eleva o nosso serviço. Uma coisa é você cantar porque você tem uma voz bonita, e outra coisa é você cantar cheia do Espírito Santo, Deus lhe usando. Uma coisa é você pregar porque você tem uma boa retórica, você tem muito conhecimento, e outra é você pregar na unção do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Então você vê a diferença, não é? E a igreja precisa deste nível de espiritualidade, do trabalho do Senhor. Mas isso é necessário que cada crente se coloque diante de Deus para fazer a obra movido pelo Espírito Santo, não é? Movido pelo Espírito Santo, deixando que o operar de Deus na sua vida, que é Ele quem está operando no seu viver, e que Ele vai fazendo, e Ele vai realizando a sua obra, porque a glória é para Ele, não é para você. Você não se sente vaidoso por estar fazendo uma grande obra para o Senhor, porque sabe que é o Espírito Santo que faz através de você. Você não tem condição, mas é o Espírito Santo que faz. Quantas vezes você que está fazendo a obra do Senhor se depara diante de situações, de problemas, você não sabe como resolver, mas se é o Espírito Santo que está conduzindo, Ele vai dar a solução, Ele vai trazer a solução para aquele problema. Por quê? Porque a obra é Ele que faz, né? E se você está fazendo, deixa Deus realizar a obra do Senhor, deixe Deus realizar. Contanto, irmãos, que possamos ter este entendimento, que nós dependemos
do Espírito Santo, se você quer ver que essa igreja prospere, que ela cresça, que ela evolua, que ela vença as dificuldades, as portas do inferno que estão trancadas, se você quer que ela avance, você tem que deixar ser usado pelo Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo, por meio da oração, por meio da palavra, né? Buscar uma vida de ser um instrumento nas mãos do Senhor, e você vai ver a obra de Deus prosperar na sua vida. E quando você vir a obra de Deus prosperando, você se sente feliz, pessoas se convertendo, pessoas sendo renovadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas sendo edificadas na sua fé, na sua confiança em Deus. Você se alegra, porque você tem prazer, porque a obra é de Deus, e você quer o progresso da obra do Senhor, e você ora pelo melhoramento da obra do Senhor. Tudo isso, irmãos, é para dizer que todos nós devemos nos engajar no serviço do Senhor, na obra do Senhor. Não deixe que alguém faça a obra do Senhor sozinho, porque o mesmo Espírito que está com aquele irmão está em você também. Apenas se permita ser usado por Deus como instrumento de Deus. Eleve o nível espiritual da sua vida para elevar o nível espiritual da igreja. Se consagre, leia a palavra, seja obediente à palavra, seja cheio do Espírito Santo, busque a presença de Deus, busque uma vida de santidade, e deixa Deus lhe usar como instrumento na sua casa, para a edificação da obra do Senhor. Se envolva no trabalho do Senhor, deixa de ser apenas um assistente ao culto, para vir ao culto, participar ali de forma passiva. Não, seja um instrumento nas mãos do Senhor, e sinta o operar de Deus na sua vida, sinta o mover, a inquietação que o Espírito Santo vai lhe dar, quando você estiver diante de uma situação, diante de um trabalho que lhe foi confiado. Ore ao Senhor, diga: Senhor, como vou fazer melhor a tua obra? Como melhorar isso que faço? Porque, irmãos, o inimigo muitas vezes coloca um desânimo no coração do crente. E quem é que sofre? É a obra do Senhor. Vidas que deixam de ser edificadas, vidas que deixam de ser salvas, vidas que deixam de ser alcançadas, até mesmo a sua família. Você está lá, uma pessoa desanimada na fé, vai desanimar outros. Mas se na sua casa tem um crente bem animado, não é, que gosta de estar no trabalho do Senhor, gosta de evangelizar, gosta de estar na igreja, gosta de contribuir com a obra do Senhor, ele vai animar outras pessoas. Ele vai estar sempre pronto para o serviço do Senhor. E quando Deus precisar de um vaso para usar, ele sabe quem vai usar. Ele vai usar esse crente que está animado, esse crente que está cheio do Espírito Santo, não é? Esse crente que está pronto para ser usado por Deus. O Senhor usa, irmãos, uns aos outros para edificação. Não usa só o pastor da igreja, não usa somente quem está aqui no ministério, não. Ele usa qualquer um dos irmãos da igreja, desde que você esteja no lugar para ser usado por Deus. Seja um instrumento de Deus, seja um vaso nas mãos do Senhor, seja alguém que receba de Deus a sabedoria para fazer a sua obra. Ninguém faz a obra de Deus de qualquer jeito, não é? Quando você assume um cargo na igreja, uma responsabilidade, a primeira coisa que você pede é sabedoria a Deus, não é? Você recebe alguma responsabilidade na igreja, você diz: Senhor, me dê sabedoria para fazer isso. Já imaginou? Deus lhe chama para fazer alguma coisa, a primeira coisa que Ele dá é sabedoria, para poder trabalhar para Jesus, trabalhar de forma sábia, né? Para fazer a obra do Senhor. Então Deus usa os crentes com sabedoria para fazer a sua obra. Ele lhe investe em você sabedoria, graça, conhecimento, né? Oportunidades que outros não têm, você tem. Por quê? Porque Deus quer lhe usar para a sua glória e para o seu louvor, não é? Então que possamos fazer parte da marcha, né, da obra do Senhor. E por último, vamos ler Provérbios capítulo 24, apenas para concluirmos esta reflexão. Provérbios 24 e 3. Veja o que diz aqui: com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Glória a Deus.
Você precisa de sabedoria e de inteligência. Se você se coloca diante de Deus para cooperar na edificação da igreja, Ele vai lhe dar sabedoria e inteligência para fazer isso. Vem de Deus, é Deus quem dá, para que a obra do Senhor seja edificada com sabedoria e com inteligência. Não de qualquer jeito. Nós estamos, irmãos, envolvidos numa grande obra. Nós não temos dimensão do tamanho do trabalho que o Senhor quer fazer com a sua igreja, mas Ele quer usar todos nós. Quer que estejamos motivados para a sua obra, para o seu serviço. Ele quer que estejamos cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de inteligência, para fazer uma obra grandiosa, uma obra que alcance o mundo inteiro. Então, que você possa se colocar como instrumento de Deus para realizar uma grande obra para o Senhor. Que Deus seja glorificado na sua vida, que você se sinta participante do corpo e também instrumento de edificação de outras vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por este tempo na casa do Senhor, por estarmos edificados na rocha que é Cristo Jesus. Aquele que está na rocha, irmãos, que está edificado em Cristo Jesus, tem nada neste mundo que o demova, né? Que o retire da presença de Deus, que ele está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Ele não sai daqui para lá, senão com a permissão do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, mais uma vez agradecer a alegria de vocês, né, que trouxeram esta noite, tá, de estar aqui. Eu acredito que a irmã Eva gostaria também de estar aqui. Deus recompense grandemente o feito de vocês e abençoe cada vez mais a vida de vocês. Alegria. Muito bem, o nosso irmão Daniel vai estar orando, agradecendo a Deus por este culto. Em seguida estaremos impetrando a bênção. Sim, muito bem. Nosso irmão Bruno está nos lembrando que os cultos da quarta-feira, irmãos, permanecem, tá? Quarta-feira passada, onde não tivemos em função do tempo, né? O tempo chuvoso, de última hora nós suspendemos o culto. E na próxima quarta-feira nós temos a Eboerne, né? Então não vamos ter. E nós já estamos ainda aproveitando para falar para os obreiros aqui. Estamos precisando de 10 a 15 obreiros, né? Ou irmãos ou irmãs, se inscreverem para completar a nossa cota, tá certo? Nós queremos dar toda assistência. Esse trabalho será também um trabalho de grande valor para a igreja. Os irmãos que puderem participar devem se inscrever na Eboerne. Saúde a todos, na paz do Senhor. Vamos orar. Coisa boa, né? Escutar o nosso pastor, palavra de Deus, do pasto verdejante aqui, com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque tem muitas palavras aí, irmão, principalmente nas redes sociais. Não se enganche com essas coisas. Aqui tem doutrina. Senhor Jesus, glória ao teu nome. Tu és o nosso Deus, a nossa esperança, a nossa alegria. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja aqui no bairro. Muito obrigado pelos irmãos, pelo ministério, pelo pastor, pela palavra que o Senhor nos trouxe essa noite. Que nós possamos meditar nessa palavra e assim crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos para os nossos lares, cobre-nos com teu sangue, nos ajuda a chegar às nossas casas em paz, nossos familiares, tudo para a glória do teu nome. Nos dá uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, apenas anunciando, dizendo que sábado, dia 17, nós teremos início aqui às 14h30 até às 18 horas, de um trabalho realizado no encontro EBD com propósito, né? Para todos os líderes, professores, secretários, pessoas envolvidas com a escola bíblica dominical. Tudo isso para o aperfeiçoamento. Temos uma escola aqui muito mais abençoada, então você tem esse compromisso com a EBD. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre.
Amém. Que Deus abençoe os irmãos, um bom retorno para os seus lares, e que Deus os guarde de caminho de volta para as suas casas.